todos estes grupos tentam responder ao apelo ao seguimento de Jesus que ele lhes faz. E nos CVX, nos grupos de casais, cada um vai nos dizer, responder esta pergunta, como é que o grupo em que tu estás inserido te ajuda concretamente, se até der exemplos concretos melhor, a ser discípulo missionário de Jesus. Pronto, como disse o Padre Jorge, temos muito pouco tempo, são 8 minutos por cada grupo. Só para que as pessoas tenham noção, temos aqui as células paroquiais de evangelização, representadas por Margarida Esteves, o CVX, a Comunidade de Vida Cristã, representada por João Gil, as equipas de Nossa Senhora, representadas por Patrícia e Sérgio Coelho, o movimento Schoenstatt, representado por Bernadette Silva, os escuteiros, o agrupamento de escuteiros, representado por Ana Rita Santos, e a Comunidade Emanuel, representada por Inês Pereirinha. A pergunta já foi feita, mas eu repito-a, porque tem que ser mesmo, tem que se cingir à pergunta e, eventualmente, só uma pequena palavra sobre o que é que o grupo onde estão inseridos faz. E a pergunta é como é que o grupo onde estou inserido nos tem ajudado concretamente a formar-me melhor como discípulo de Jesus. Eu peço desculpa, mas não trouxe os óculos. E assim começaríamos, talvez, então, pela ponta e depois vão passando só ao microfone. 8 minutos, se não se importam. Boa tarde a todos. O meu nome é Margarida Esteves. Eu integro uma célula paroquial de evangelização e vou tentar ser o mais sucinta possível. Quando pensei sobre, a partir do momento em que eu integrei a célula, o que é que mudou na minha vida, efetivamente, eu acho que estar em célula é o que me faz ser discípula de Jesus e continuar em caminho, porque é muito fácil no dia-a-dia e no meio do caos dos nossos dias nós desanimarmos quando caminhamos sozinhos. E estar em célula é estar neste pequeno grupo que nos vai também animando e mantendo neste caminho e, acima de tudo, aquilo que nos faz ser melhores discípulos de Jesus é que a cada encontro de célula o que eu verdadeiramente sinto é que venho com uma energia renovada. Acabo por encontrar uma alegria que me mantém animada neste caminho. Por isso é tão importante, porque efetivamente as células são pequenos grupos em que nós, ao começarmos com o louvor, levamos assim um shot de alegria que acaba por nos contagiar a todos, que muitas das vezes chegamos desanimados ou preocupados com as coisas da vida. E o facto de haver sempre um momento de partilha acaba por nos unir muito mais a todos, enquanto pessoas que se relacionam, enquanto pessoas que percebem que não caminham sozinhos, que enfrentam os mesmos desafios em determinados momentos da vida. A partilha dos irmãos acaba por nos ajudar, se não for naquela fase concreta da vida, se calhar mais à frente, e abrir perspectivas, a estar vigilantes, que eu penso que é isso que a célula também traz muito à minha vida, não só esta parte da alegria, mas também esta vigilância, e acaba por ser também este amparo, porque no meio das relações com as pessoas e no meio destas partilhas profundas da nossa vida, nós estreitamos estes laços que são também o amor e o colo, muitas das vezes, que nos amparam e que nos preparam também um bocadinho para o futuro. E meditando na palavra e rezando uns com os outros e uns pelos outros, nós acabamos também por perceber onde é que Deus nos fala, qual é o caminho. É muitas das vezes nesse momento, quando nós paramos e nos reencontramos e reconhecemos estes sinais da presença de Deus na nossa vida, que nós acabamos por sentir esta gratidão e, ao reconhecermos aquilo que nos é dado, com este coração grato, nós também somos quase que impelidos, é algo que acaba por ser natural, a também partilharmos e a também evangelizarmos no concreto da nossa vida. E eu penso que a célula traz muito isto, traz a alegria, traz a gratidão, traz o reconhecer a ação de Deus nas pequenas coisas e acaba por ser aqui um balão de oxigénio para depois, no nosso dia-a-dia, nós levarmos Jesus, seja em gestos, em atitudes, em palavras, às nossas vidas concretas. Concretamente, nesta fase da minha vida, a célula tem-me ajudado muito a ser melhor esposa
e acho que também me está a preparar para ser melhor mãe, porque é neste crescimento e nesta partilha que eu sinto que Jesus também me tem falado, e a verdade é que tudo começa na família, e a célula torna-se também assim uma pequena família que nos sustenta. Basicamente, é assim, de forma muito resumida, aquilo que tem sido para mim a célula e ajudado a ser discípula de Jesus e cada vez melhor. Como é que são as rotinas da célula? Rapidamente, porque ainda temos minutos. Ok, boa. Então, basicamente, uma célula reúne-se de 15 em 15 dias, quinzenalmente, em horários diferentes, e tem lugar alguns momentos. Nós iniciamos com um momento de louvor, aquilo que eu falava que nos deixa logo assim mais conectados e alegres. Depois temos um pequenino momento de partilha, em que as pessoas são livres de partilhar ou não, e tentamos focar-nos naquilo que Deus fez e reconhecer a ação de Deus na nossa vida e o que é que nós também fizemos por Ele ao longo destes 15 dias. Meditamos a palavra, meditamos um ensinamento que muitas das vezes é o Padre Jorge que dá para nos orientar com o Evangelho, refletimos sobre o que é que nos toca em particular na palavra, e temos sempre também um momento de oração pelo mundo e pela comunidade, por todos, e um momento de oração, de intercessão, sempre que cada um dos membros da célula precisa dessa oração. E isso também é um momento muito belo, efetivamente, porque há aqui lugar e espaço para todos estes tempos que são importantes para nós, enquanto pessoas, para nos nutrirmos, para nós enquanto grupo, nós enquanto comunidade, também aqui o nosso papel no mundo, efetivamente. Portanto, são estes assim os momentos da célula. Se alguém está na dúvida ou não pertence a nenhum grupo, se quiser experimentar, sinta-se à vontade, convidado, e será bem acolhido. Como é que fazem para formar uma formação? Tem que falar com o Padre Jorge, não é? Já há várias células formadas, não é? Para formarmos uma célula, pois temos que basicamente reunir um grupo de pessoas e a partir daí é que se forma, sim, uma célula. Acho que não há um processo propriamente formal, não é, Padre Jorge? Em novembro, em outubro e novembro, vamos ter aqui 2 sábados à tarde aberto para falarmos sobre as células e para, digamos assim, também formarmos animadores para todas as células tem que ter animadores formados. Não é? Mas será em novembro, desculpa, a 25 de outubro, creio eu, e 2 sábados, e depois 8 de novembro. Ok. Mas qualquer pessoa pode integrar também uma célula que já exista. Sim. Exatamente. Obrigado. Nada. Ok. Obrigada. Então, eu trouxe aqui, para não estar só a falar, trouxe algumas fotografias que tentam mostrar um bocadinho o que é para mim ser escoteira e o que é que o escotismo contribui na minha vida para ser uma melhor discípula. Sim, eu acho que... Sim, pronto. Desculpem. Na verdade, o mais engraçado é que eu nunca quis ser escoteira. A minha mãe tentou por várias vezes, quando eu era pequenina, que eu entrasse nos escoteiros e eu achava a farda ridícula. E, portanto, nunca quis entrar nos escoteiros. Até que um dia, uma amiga aos 13 anos me disse: mas porquê é que não vens experimentar? Não és obrigada a ficar, vens experimentar, experimentas um sábado e se quiseres regressar, regressas, se não quiseres está tudo bem. E então, efetivamente, eu lembro-me ainda hoje do meu primeiro sábado, e lembro-me que depois disso passaram 30 anos. E o meu primeiro sábado foi um sábado que me impactou de tal forma, a forma como aqueles jovens viviam e aquelas crianças viviam, mas principalmente a forma como aquele chefe específico impactou a minha vida e me inspirou a ser um bocadinho mais. E baseado nisso, eu fiz o meu progresso pensando, e como eu digo hoje aos escoteiros que estão comigo, pensando, eu também quero inspirar a vida de outros jovens como esta pessoa me inspirou a mim, como esta pessoa me tocou a mim. E, portanto, foi sempre esse o meu objetivo, que foi inspirar outros a crescer para poder inspirar outros, e é isso que eu digo a todos os escoteiros, nós devemos crescer para poder retribuir aquilo que fizeram connosco. O que é que o escotismo me deu?
deu-me companheirismo, efetivamente. É uma escola onde nós somos todos iguais e onde aprendemos principalmente a que uma equipa funciona porque somos todos diferentes e somos todos iguais. E, portanto, cada um de nós tem um contributo diferente para dar. É uma perda quando todos achamos que a equipa tem que ser igual, quando todos achamos que temos de ter todas as mesmas capacidades. Não é isso que se pretende. O que se pretende é que se faça uma equipa em que cada um de nós dê um contributo válido. E isto deu-me a mim essa perspectiva, e que eu acompanho ainda para a minha vida profissional, é que a diferença não é um problema, o problema é quando somos todos muito homogéneos. O escotismo deu-me responsabilidade e liderança, sim, porque quando tenho um lenço verde ao pescoço já não sou uma escoteira, já sou uma dirigente deste associativismo, mas principalmente a liderança é uma liderança que não é mandar. E ainda hoje no grupo, quando nós estávamos a discutir, não é eu sou o líder deste grupo porque quero que este grupo seja igual a mim ou quero que este grupo me siga e siga as minhas ordens. Eu sou apenas o veículo para potenciar os talentos de cada um. E quando nós pensamos que o papel do chefe e o papel do discípulo é tocar a vida de cada um e potenciar os seus talentos e fazer com que essa pessoa se expanda e consiga dar o que tem para dar às outras pessoas, então esse é o meu papel. O papel de um líder deve ser esse. E é uma coisa que me acompanha não só para na vida escotista, como na vida da igreja, como na vida profissional também. Esta fotografia, para mim, que está aqui do Fogo da Quarta, que vocês veem, é muito importante, porque foi um desafio que a região me lançou a organizar uma atividade para caminheiros, e automaticamente o que eu pensei foi, temos 6 candidatos a dirigentes, em vez de ser eu a ditar aquilo que eu acho que os caminheiros devem ouvir, vou convidar estes 6 candidatos a dirigentes a eles darem o seu contributo, eles darem a sua nova forma de pensar. Foi um sucesso, porque eu, com 43 anos, se calhar já não estou tão próxima como estes que têm 20 e poucos, tão próximos dos caminheiros e tão próximos dos seus problemas. Portanto, é o que eu acho que o escotismo aqui me ensinou, foi cada um de nós tem um contributo a dar, cada um de nós pode fazer a diferença, nós só temos é que dar espaço a essas pessoas para desenvolver os seus talentos. O escotismo deu-me também uma coisa muito importante, que eu guardo para a vida toda, que é a resiliência. Se vocês pensam que sair de casa para acampar à chuva, não conseguimos montar uma tenda, temos os miúdos com uma cara de enjoo porque querem estar no sofá, nós próprios também, antes de sair, pensamos 2 vezes, porque é que eu vou fazer à minha vida com uma mochila de 20 quilos a subir uma montanha para passar uma noite ao relento ou para não dormir bem e depois na segunda-feira tenho que estar a trabalhar, mas tudo isto, o viver no desconforto e o perceber que, apesar de viver no desconforto, no fim eu vou trazer boas memórias, no fim eu vou trazer aquela capacidade de isto tudo passa, não há nada que seja permanente e, portanto, mesmo esta situação de desconforto em que eu não consigo, em que eu não estou a conseguir lidar, em que eu tenho que respirar fundo e pensar e mostrar àquelas crianças que está tudo bem, a chuva até é fixe, vamos lá divertir-nos, tudo isso faz com que eu, na minha vida pessoal e eu, na minha vida enquanto cidadã, perceba que há momentos em que vou estar triste, há momentos em que vou estar desconfortável e há momentos em que vou estar feliz, mas que, na verdade, estes momentos de desconforto são aqueles que criam mais memórias. Ninguém se lembra do acampamento em que correu tudo bem, mas toda a gente se lembra do acampamento em que partimos a tenda grande com o vendaval. Toda a gente fala desse acampamento. Portanto, são estas memórias que saem do desconforto que nos faz valer a pena, que nos faz pensar que vale a pena estarmos nestas situações, vale a pena ter esse bocadinho de resiliência e de resistência. Obviamente que, apesar disto tudo, nós divertimos-nos à brava, como podem ver. Nós somos tão miúdos como os miúdos que orientamos. E isto é aquilo que eu também retiro para a minha vida enquanto discípula. Eu tenho que espalhar alegria e só se eu for alegre, só se eu conseguir transmitir essa alegria e essa animação é que vou conseguir inspirar os outros a serem da mesma forma. Portanto, nós divertimos-nos mesmo à brava a preparar todas estas atividades e todas estas fantochadas. Mas também o escotismo me deu uma perspectiva diferente de me aproximar da minha fé. Já me estou aqui a pedir para calar. O espaço em que estamos todos juntos, de mãos dadas, à volta de uma fogueira debaixo das estrelas, ou o espaço em que estamos no meio de uma cidade super movimentada, mas que temos aquela capacidade de
este é o nosso núcleo e nós conseguimos unir-nos e esta é a nossa oração. Isto faz com que nós nos aproximemos mais da nossa fé. E também a capacidade que temos de trazer o nosso assistente para o meio das nossas promessas e poder também participar na praxe que nós fazemos aos nossos novos investidos é algo que também nos traz muita proximidade com a fé, ou seja, a fé vem connosco, nós não temos que a procurar. Mas é inevitável nós encontrarmos com Deus, encontrarmos com a fé quando estamos no meio de paisagens avassaladoras, quando estamos no meio de um pôr do sol, em que só estamos nós e a natureza e em que de alguma forma conseguimos estar em mais contacto com Deus e com a nossa fé. Por isso, resumindo, porque é que eu continuo aqui ao fim de 30 anos? Porque deu-me muita alegria, porque nada me dá mais prazer e orgulho de ver estas crianças que agora se tornam homens novos. E estas crianças que agora podem eles próprios inspirar outros jovens, eu emociono-me sempre nesta fase, porque é mesmo isso, e para acabar, o que nós estamos aqui a construir é pares, nós não estamos a construir dirigentes ou chefes, nós estamos a construir pessoas que connosco inspiram outros jovens e podem ser o exemplo de outros jovens. E na verdade o escotismo foi família e continua a ser família para mim e desafio qualquer um de vocês a vir experimentar. Aos sábados, das 4 às 8, estamos abertos a novas inscrições. Olá, boa tarde a todos. Fomos convidados em casal para partilhar a nossa experiência e em que medida é que as equipas Nossa Senhora fizeram diferença nesta caminhada da fé. É para contextualizar que quer eu, quer o Sérgio, já, apesar de pertencer a outros grupos, desde as células paroquiais, desde algumas atividades que nós procuramos, sempre que possível, da nossa disponibilidade a estar presente, sentimos a necessidade de algo que nos alinhasse mais em casal, em que pudéssemos estar os dois. E fomos desafiados por um casal que estava, nosso amigo, a participar e numa reunião das equipas Nossa Senhora. E, findo estes quase 3 anos, o que é que nós nos poderíamos dizer? É que, efetivamente, é mais uma experiência, mais uma formação que temos a oportunidade de fazer em casal. E despertou também para outros aspectos que, com uma vida agitada, nós somos um casal, temos 3 filhos muito próximos, no auge da sua adolescência, e que ocorre no dia-a-dia, por vezes é difícil conseguirmos ter aquele momento de comunicação em casal, e as equipas Nossa Senhora acabam por nos ter dado algumas dicas de como é que nós podemos permanecer e viver verdadeiramente o matrimónio. E, portanto, em que é que constitui as equipas Nossa Senhora? São grupos de vários casais. Neste momento nós estamos inseridos numa equipa de 4 casais que reunimos mensalmente e temos um tema que é abordado anualmente, que é transversal para todas as equipas do setor, e há sempre uma preparação prévia do tema. Há um acolhimento, portanto, nós reunimos em casa, vamos rodando em casa de vários casais que pertencem à nossa equipa e que começa sempre com acolhimento. E temos também o privilégio de ter um conselheiro espiritual, um sacerdote, que nos acompanha nestas reuniões. E com base neste tema, depois são colocadas uma série de questões, eu próprio temos uma orientação e procuramos partilhar as nossas experiências enquanto casal. Mas o mais importante, em termos do método em si, é efetivamente nós sentirmos que estamos mais unidos e começamos a ter atenção a alguns pormenores que por vezes nos escapam no dia-a-dia. O facto de ter um momento de oração em casal, o facto de haver um dever de se sentar, em que mensalmente
procuramos estar reunido a 2 e com ele, não é? Portanto, neste caso é a 3, porque ele está sempre no meio de nós, e que nos permite ir afinando as pontas entre o dia-a-dia e em família. E os nossos filhos também nos acompanham, portanto, eles também anseiam sempre por este encontro. E depois também, lá está, formamos-nos como discípulos, mais num contexto de casal, e realmente procuramos partilhar as nossas experiências. E acho que foi mais um contributo. Temos ainda uma longa caminhada para fazer, com certeza, mas além dos outros movimentos, sentimos que efetivamente foi aquilo que nos aproximou mais e que nos sensibilizou relativamente à importância do matrimónio. Eu já agora queria partilhar com vocês um pouco o meu exemplo, que não é o melhor. Eu senti, houve uma parte na altura da minha vida que me senti um pouco afastado, e então da igreja. Então o Alfa aí foi a cereja no topo do bolo. Entretanto tive a oportunidade de integrar uma célula, mas admito que não era o formato que mais me tocava. Eu sou mais de ações, e desde que integramos este grupo de casais, há uma coisa, tivemos a oportunidade de saber o que é perdoar, porque o lidar com casais, há uma coisa que é a relação entre o casal, há outra coisa que é a relação entre os outros casais. Depois, as opiniões, nem todos temos a mesma opinião, nem todos temos a mesma leitura das coisas, e houve uma altura em que as coisas estiveram um pouco quase para um desmembramento, mas tivemos a oportunidade de saber o que é perdoar, e que acho que nos tocou, e ainda bem que isso aconteceu, e é uma coisa que acontece nos casais que é muito bom, que é, eu acho que é ali que nós vemos as coisas que não devemos fazer em casa, entre casal. As coisas que conseguimos estar do lado de lá e ver e fazer, olha, e às vezes comentar entre os dois. E depois é o facto de termos os nossos filhos connosco, nos poderem acompanhar enquanto ainda nos querem aturar. E depois, à volta deste grupo, ainda temos a oportunidade de ter outras atividades, não é? Que estão adjacentes ao setor, e que é muito bom, a nível de formação espiritual para nós, e de nos tornar melhores discípulos. Pelo menos é a opinião que eu tenho e que eu posso dar. Eu sou Inês Pereirinha e eu sou casada com o Paulo, que está ali. Temos 4 filhos e 2 netos. É um estatuto diferente. E somos da comunidade Emanuel. Eu conheci a comunidade Emanuel, tinha entre os 16 e 17 anos, e depois há uma caminhada, há um percurso, um conjunto de etapas, e há 27, quase 28 anos que sou membro da comunidade Emanuel. A comunidade Emanuel é uma associação de fiéis que tem, neste caso acaba por ser um bocadinho diferente, porque tem todos os estados de vida. Portanto, tem os casados, tem as pessoas que são solteiras, ou porque ficaram ou porque ainda são jovens e são ainda solteiros. Também tem as outras pessoas que podem, eventualmente, a vida fê-las estar sozinhas porque se divorciaram ou porque ficaram viúvas. E depois tem os sacerdotes e tem as irmãs consagradas. E, portanto, temos realmente esta riqueza muito grande de ter todas as vocações, e isto dá-nos uma forma muito
vivida e muito diversificada de abordar os assuntos, os temas, as vivências, as várias... Tudo é uma noção de sermos irmãos de todos aqueles que estão na igreja. A comunidade Emmanuel tem, então, só para explicar brevemente, tem encontros mensais. Neste caso, aqui em Portugal, nós temos um conjunto de irmãos que moram aqui em Coimbra ou nas proximidades de Coimbra e outro grupo de irmãos que moram em Lisboa ou nas proximidades de Lisboa. E, portanto, nós temos a maior parte dos encontros mensais são por setor, não é? Uns lá e outros cá, mas depois há pelo menos 3 vezes ao ano que nos encontramos todos, os 2 setores, ou em Fátima, ou em algum evento, como nós já temos feito aqui, por exemplo, que fizemos um fórum em que trazemos muitas vezes outra pessoa que vem dar temas relacionados com alguma temática. Mas depois também temos, então, todas as semanas, aquilo que nós chamamos a fraternidade, que é então um grupo mais pequenino, em que nos encontramos na casa de um do grupo, ou até pode também se rodar, pronto, e em que nós temos, eu até estava a ouvir, e isto é engraçado, porque a nossa Igreja Católica propõe sempre a mesma coisa. Propõe sempre a oração, os sacramentos, o louvor a Deus, o sermos evangelizadores, o partirmos em missão. É sempre igual em todos os movimentos. Depois é quase como um cocktail em que uns apostam mais na parte da adoração, outros apostam mais na ação, primas, lá vai tudo, de evangelização, outros procuram ter ações de compaixão e ensino, mas a proposta de base é sempre a mesma, porque foi aquilo que o Senhor Jesus pensou e inventou na sua sabedoria infinita de Deus. E ainda bem que é assim, porque as pessoas têm feitios diferentes. Ainda agora o Sérgio estava a dizer, experimentou aqui, experimentou ali, e nós temos que ir à procura daquilo onde nos identificamos mais, onde achamos que o Senhor nos está a chamar para nós realmente crescermos enquanto seus discípulos. E na nossa fraternidade, nós, então, neste pequeno grupo, também temos um início com louvor, em que tiramos os olhos do nosso umbigo e olhamos para Deus, olhamos para a sua grandeza, para a sua maravilha, para a sua misericórdia por nós. Também pegamos na palavra do Senhor, também a lemos, também a partilhamos. E depois também partilhamos aquilo que nós, na nossa vida, vamos vivendo, e em particular aquilo que nós ou desejamos, por exemplo, algum colega, alguma pessoa de família que nós desejamos evangelizar, que nós desejamos ter uma conversa, que nós desejamos ter uma ação concreta. Também partilhamos, por exemplo, os nossos medos, os nossos respeitos humanos, as dificuldades que sentimos porque somos frágeis, porque temos... Às vezes porque não sabemos quais são as palavras certas, às vezes porque deixamos fugir o momento, às vezes também partilhamos isto para que rezem, estes irmãos concretamente da fraternidade, rezem por nós, para que o nosso olhar para com os outros seja um olhar de benevolência, de compaixão, de misericórdia, para encontrarmos as alturas e as palavras certas para ir ao encontro daquele irmão, que às vezes pode ser porque temos um olhar de esperança sobre o mundo, somos capazes de uma palavra de ânimo, ou assim, simplesmente, não é? Ou então porque nos acertamos na palavra da Bíblia, que era aquela que aquele irmão estava a precisar, ou contamos qualquer coisa que nós fizemos, um encontro, uma oração, uma ida a uma cerimónia, ou qualquer coisa que toca a outra pessoa. Portanto, a fraternidade é para nós nos sustentarmos uns aos outros, neste sentido de eu quero ver o outro na sua fragilidade, ter compaixão e ir ao encontro para o levar até Jesus. Há uma palavra da Bíblia que eu gosto muito, que é em São João, no capítulo 1, no versículo 40, em que depois de São João Batista ter dito: "Eis o Cordeiro de Deus", e apontado,
para Jesus, ter havido 2 discípulos que foram atrás deles. Um deles foi André, e depois André chegou ao pé do seu irmão, Simão Pedro, e disse-lhe: encontramos o Messias, e levou-o até Jesus. Ora, queridos irmãos, São Pedro foi depois: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e portanto a cabeça, o primeiro Papa, como nós o entendemos. Nós não somos todos chamados a sermos papas, certo? Pronto, portanto, alguns já passámos, alguns não temos sequer hipótese, outros já passámos do percurso de vida que devíamos ter feito para sermos papas. Portanto, não somos de todo todos chamados a sermos papas, mas somos todos chamados a ser como Santo André, que disse ao seu irmão: encontrei o Messias, e levá-lo até Jesus. E isso é fácil, isso é querermos e pormos-nos dispostos a... e, portanto, não percamos oportunidades. É mesmo essa, pronto, aquilo que nós na fraternidade também queremos rezar uns pelos outros, para que o Senhor não nos deixe perder oportunidades, porque nos envergonhamos, ou porque estamos desatentos, ou por outras coisas. E pronto, penso que em termos de... João Gil, certo? João Gil. Muito boa tarde. João Gil, além do envolvimento aqui na paróquia, faço parte de um grupo das CVX, Comunidades de Vida Cristã, que é uma associação de leigos promovida e animada pelos padres jesuítas, a Companhia de Jesus. É uma associação que está implantada em quase todo o mundo, onde os jesuítas têm ação, que se organiza em regiões, tal como a Companhia de Jesus. Há uma CVX portuguesa, com regiões em Portugal. O meu grupo faz parte da CVX da Beira Litoral, regiões onde se podem organizar alguns encontros ao longo do ano, de início do ano, o final do ano, preparações das Assembleias Nacionais, eleições dos corpos dirigentes da associação, mas, fundamentalmente, as CVX funcionam em pequenos grupos. O grupo onde eu estou tem atualmente 7 elementos, já teve 12, 13 elementos, e, de facto, este número de pessoas é o ideal para, em cada reunião de um grupo, se poder dar voz a cada um e cada um ter a capacidade de ouvir os outros. Num grupo de 20, 30 pessoas já é mais difícil isso, não é? Cada grupo, primeiro um pouco da organização, não é? A nível de cada grupo. Cada grupo reúne-se de 15 em 15 dias, nem sempre. O nosso grupo é de pessoas ainda profissionais, é difícil arranjar horários, calendários, mas reunimos-nos uma vez por mês sempre, e conseguimos fazê-lo. A próxima reunião foi marcada ontem, para dia 24, tipicamente ao pé do fim de semana, ao fim do dia, naturalmente, ao serão. Bom, isto é a organização. O modo de funcionar de cada reunião é muito importante, não é? Para tirarmos o proveito dessa reunião, para além do convívio das pessoas que se tornam amigos em pouco tempo. Quando alguém entra para um grupo, acaba por se tornar amigos e ser uma figura relevante na vida dos outros, na partilha de vida, já nas reuniões, e também no apoio, como muitas vezes acontece, não é? No apoio mútuo. É preciso, quando os filhos eram mais pequenos, era preciso tomar conta dos filhos do outro. Aqueles são padrinhos de uma das minhas filhas. Este tipo de coisas que se criam entre as amizades, não é? Qual é a base? A base da espiritualidade que nos
de facto, que nos leva a procurar uma proximidade com o Evangelho, individualmente, por trás está o que chamamos a espiritualidade ignaciana. Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, que nas suas meditações, depois da sua experiência de iluminação extraordinária que teve como tantos outros santos, é espantoso ver a vida de santos, daqueles que nos marcam, São Francisco, que ainda outro dia celebramos. Santo Inácio de Loyola teve um tempo, desculpem, não quero alongar muito, um tempo de provação, depois de uma ferida, era um guerreiro, e aí não tinha muito mais que ler do que livros religiosos, livros de religião, e então converteu-se, teve uma iluminação. E ao longo do tempo foi tomando notas sobre aquilo que era, que ele percebeu que era mais relevante para a vida espiritual, com o sentido de, em primeiro lugar, a que é que o homem individual, a pessoa individual é destinada, a que é que eu sou destinado. Depois, como faço o exame de consciência e depois como medito a vida de Jesus em cada uma das suas dos mistérios do Rosário, no fundo, e tudo aquilo que conhecemos do Evangelho, não é? E com base também naquilo que São Paulo nos ensina de que é a vida de um cristão, não é? Com isso, com essas anotações, ele desenvolveu aquilo que chamou ele próprio exercícios espirituais. No fundo, são um guia para a orientação de retiros a que os fiéis leigos da associação, não é? Uma associação de leigos, a CVX, animada por padres jesuítas, esqueci-me de dizer isso ao início, a que é que somos chamados nestes exercícios espirituais. Cada grupo tem o seu animador e ele, com base nos exercícios espirituais, prepara de antemão para a próxima reunião, propõe a meditação de uma leitura do Evangelho. Neste ano que passou, o meu grupo do ano anterior, esteve orientado na leitura dos Evangelhos e das leituras do domingo mais próximo das datas das reuniões, o que nos favoreceu até o proveito enorme que fomos tirando das celebrações eucarísticas, claro, não é? Pronto. E então, com base nessa leitura, são-nos dados pontos de reflexão, tal como do género daqueles que Santo Inácio propõe nos exercícios espirituais. Somos, desculpem, estou a dispersar muito, a retomar o fio, cada elemento de uma comunidade é chamado de facto, a fazer estes exercícios espirituais de vez em quando, algumas vezes, uma vez que seja, na vida, para experimentar de facto o proveito de um retiro. É um retiro de silêncio, onde temos, hoje em dia, não é? Temos os telemóveis desligados, não temos contacto com a família, começamos à sexta-feira à tarde e os exercícios acabam no domingo, à hora do almoço, e em que cada um está em silêncio, exceto no final de encerramento, em que cada um poderá fazer uma partilha breve do que sentiu naquilo tudo. O padre animador do retiro propõe estes pontos de meditação e cada um vai fazendo os seus exames de consciência, tem uma reunião com o padre. Bom, estes exercícios espirituais são, de facto, o guia daquilo que nos motiva em cada reunião, em cada grupo, a partilhar com aquilo que chamávamos TPC, não é? Os trabalhos de casa, com a meditação desta oração e os pontos de meditação que são muito ao estilo do como é que eu estou a viver as minhas dificuldades do dia-a-dia, a minha relação
dentro da família, a minha relação com os meus alunos, a minha relação... Bom, como cada um vive a sua vida do dia-a-dia, como é que eu ponho aí o esforço e como é que eu vivo o Evangelho na vida concreta de cada ponto. Isso leva-nos, de facto, nessa partilha, primeiro, a ver e a espantar-nos com a vida espiritual de cada um dos elementos do grupo. E sentimos-nos sempre gratos por estar a compreender como é que há pessoas que a vivem de uma forma extraordinária e que são capazes de a pôr no dia-a-dia, em cada momento da sua vida, são capazes de colocar aí o que é, de facto, o viver o Evangelho, não é? E estas reflexões ajudam-nos a isso. Desculpem, mas o início dos exercícios espirituais, muito breve. Qual é o destino do homem? Que, bom, é, como dizia, estamos, de facto, todos com a mesma perspectiva, que é o estar perto de Jesus Cristo e o viver como Jesus Cristo nos animou para fazer, não é? E vejam como é uma linguagem do Renascimento, mas é uma linguagem que traduzida diretamente. O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor e, mediante isto, salvar a sua alma. Este é o destino de cada pessoa, como visto por Santo Inácio, e é isto que nos é incentivado quando participamos nestes grupos, não é? E como é que fazemos isso? Como é que fazemos isso? Em primeiro lugar, como é que eu uso as coisas que tenho, as coisas que me são dadas, os dons que recebo de Deus, como é que os uso? Tanto há de usar delas quanto o ajudam para o seu fim e tanto deve privar-se delas quanto disso o impeçam. É extraordinário isto e é isto que tentamos viver, a indiferença a todas as coisas, de tal maneira que da nossa parte não queiramos, vejam onde vai a indiferença perante as coisas, de tal maneira que da nossa parte não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que breve, e assim por diante, em tudo mais, somente desejando e escolhendo o que mais nos conduz para o fim a que somos criados. E com isto, para terminar, somos de facto incentivados a pensar, a discernir no limite das nossas capacidades, a discernir cada ação que eu tenho, como é que vou responder a este aluno que me está quase que a criticar, como é que eu abordo o adolescente que quer impor a sua opinião. Sei lá, em cada ação eu sou chamado a fazer um chamado discernimento, evitando e procurando compreender quais são aquilo que é melhor para maior glória de Deus nas minhas ações e estando atento ao trabalho daquilo que hoje em dia não está na moda considerar como existente, o trabalho do demónio para nos tentar e para nos apresentar o mal com tantas aparências de bem. O discernimento é a base e assim Deus queira e Deus tenha compaixão de nós nesta proposta de vida, não é? Peço desculpa, demorei muito mais assim. Estou a ser mimada, um ajuda de um lado, outro do outro, não é? Graças a Deus. Então, boa tarde a todos, aqueles que eu não consegui cumprimentar hoje. É uma alegria muito grande estar aqui e partilhar convosco o nosso tesouro. Agradeço aqui ao Padre Jorge, que me convidou para vir aqui falar sobre Schoenstatt. Schoenstatt é uma palavra assim esquisita, não é alemã, mas quer dizer lugar lindo. Portanto, do Schoenstatt, o significado é uma coisa bonita, é um lugar bonito. Então, o movimento a que nós pertencemos, e falo nós porque esta é a primeira vez, eu acho que estou a falar sozinha, porque geralmente estou sempre com o meu marido e somos o casal que para tudo, não é? Um fala, outro reza, se calhar é um bocado isso. Então, esta partilha é o tesouro
que tem conduzido a nossa vida. A aliança de amor que selamos com Nossa Senhora, que quer dizer nada sem ti, Mãe, nada sem nós, projetou toda a nossa caminhada de casal e de família. Tem ali o santuário, e no santuário tem tudo. Tem Nossa Senhora que nos traz Jesus. Ela que nos deu Jesus, que o educou, que o acompanhou e que agora intercede sempre junto dele por todos nós. Mas é cristocêntrico. O movimento apostólico de Schoenstatt é cristocêntrico. Tirar aqui assim um bocadinho a ideia de que às vezes os movimentos são capelinhas, não é? Realmente o nosso tem uma capelinha muito importante, que é o santuário, e começou tudo num santuário original e que está espalhado por todo o mundo, nos diversos continentes, mas que é uma igreja em saída. Ou queremos ser, o movimento Schoenstatt quer ser igreja em saída. O movimento foi fundado exatamente por meio de uma aliança de amor com Maria. Portanto, é o centro de toda a comunidade schoenstattiana, de toda a família schoenstattiana em todo o mundo, é esta aliança de amor com Nossa Senhora que nos congrega e que nos leva a Jesus e a Deus Pai. Portanto, eu escrevi aqui assim algumas coisas e fui buscando. Gostava muito de partilhar, e com mais tempo, sobre esta dinâmica e este sentido, o que é nós termos esta aliança, nós selarmos esta aliança com Nossa Senhora, que se propaga por todos, mas que nos une a todos. É como que ampliar de corações, de coração em coração, portanto, destes corações todos como aliados de Nossa Senhora, mas o fim é Jesus e Deus Pai. Com certeza que já estão a acompanhar ali aquilo que está escrito, não sei se todos conseguem ler, portanto, eu não me vou repetir, fica para, mas vou adiantar, porque o tempo também já vai. Nós somos um casal jubilado, de 50 anos, que já temos a caminho um bisneto, portanto, todos integrados nesta dinâmica de coração a coração e portanto, eu gosto de ter como exemplo ou fazer mais o meu serviço, o nosso serviço de apostolado, sendo o exemplo e não com muita conversa. Eu realmente não sou a pessoa indicada para falar muito, às vezes falo e não me calo, mas outras vezes, ou normalmente, sou mais tímida, portanto, é por aí. Tem aqui também elencado a espiritualidade mariana. Ora, no santuário de Schoenstatt, a Mãe de Deus atua como educadora, como companheira, como protetora. E é no caminho de santidade. Cada um tem o seu carisma, cada um tem o seu fim, que é Jesus e Deus Pai. Caminhamos fazemos esta caminhada de santidade, que sempre com o exemplo e a intercessão de Nossa Senhora por cada um de nós. Por isso aí a natureza da graça, a graça natural e a graça sobrenatural. Schoenstatt deseja acolher as verdades da fé e vivê-las de forma concreta na vida prática. Ou seja, como já aqui foi mencionado, não vou estar a repetir, como se formam os grupos, com a mesma dinâmica, oração, reflexão, meditação, acompanhamento espiritual com o assessor, orientação espiritual, que é muito e muito, muito importante na nossa caminhada. Todos estes processos são comuns e nós pertencemos a uma igreja, no nosso caso, a unidade pastoral, uma família grande de famílias. Portanto, é neste âmbito que queremos sempre crescer, mas viver na vida diária esta dimensão sobrenatural. Ou seja, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente atua, em tudo aquilo que vamos discernindo, o fim sempre é a caminho de Deus Pai. Por ser a última, não é? Portanto, essa é a dinâmica, mas a riqueza e o tesouro é realmente a aliança de amor que nos propaga a todos.
Na toalha do santuário, do altar do santuário, está sempre lá uma frase. Sempre, às vezes não está. Mas, porque quando são as celebrações litúrgicas mais importantes, terá outra frase. Mas normalmente está esta: nada sem ti, nada sem nós. Ou seja, a intervenção divina na nossa vida é este: nada sem ti, Mãe, nada sem ti, Jesus, e com a nossa colaboração, nada sem nós. Portanto, não há um protagonista, ninguém de nós é protagonista, a não ser Jesus, sua mãe e Deus Pai. Portanto, cristocêntricos. Esta explicaçãozinha, que é o nosso tesouro. Depois, falando um pouco mais de nós, nós pertencemos a um grupo que é nacional, é a União das Famílias, e realmente eu só estou aqui preocupada com o tempo, não queria abusar, mas dizer-vos que aquilo que nós refletimos hoje de manhã, desculpa, aquilo que refletimos hoje de manhã com a doutora, está impregnado na nossa caminhada de vida como sunstatianos. Portanto, a orientação espiritual, o dever a servir, todas estas dinâmicas, sendo discípulos de Jesus, sendo aliados de Nossa Senhora, para ser um mundo melhor e para termos a nossa caminhada para o céu. Sempre com o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo. Portanto, não ficamos lá para trás, há 100 anos, que já foi a primeira aliança, 100 e tal anos, mas no tempo atual. É este projeto de vida. Quem se sentir chamado, porque Deus é o que toma a primeira iniciativa, quem se sinta chamado a este percurso de vida, pode nos contactar, ou então até na comunicação social está aí tudo. Tá? Celebramos o nosso jubileu na Alemanha, pertencemos a esta comunidade, que nos juntamos todos os meses, que rezamos diariamente uns pelos outros, que é uma caminhada de comunidade de vida consagrada, em casal, e que tem estes filhos todos, e mais, agora já mais, que esta fotografia já tem uns anos. Portanto, quem se sinta chamado por Nossa Senhora e por Deus Pai, força, coragem. Os mais velhos, olhem aqui a proposta. Consagração a Nossa Senhora da Rainha dos netos de hoje e de sempre. Há muitas propostas. Missionários da Mãe Peregrina, Missão País, enfim, missões familiares. Muito obrigada. Agradecendo a todos, eu chamo agora o Padre Jorge. Não sei se fazemos a pausa agora ou se passamos... Ok, então passamos à apresentação do plano. Primeiro agradecer-vos pelo vosso testemunho, porque era muito importante que o nosso tema e o nosso plano será os pequenos grupos, e aqui estão, a nossa paróquia já tem muitos grupos, já diversos, que todos realizam de facto a mesma função, o mesmo fim, que é a santificação dos seus membros, para que eles se tornem discípulos missionários. Já agora gostava, não sei se muita gente sabe, que uma das coisas muito importantes que tem sido como uma bola de neve no nosso país, foi lançada exatamente por este movimento de Schanstatt, que é a Missão País. Começou com um grupo pequeno, de uma universidade em Lisboa, e depois hoje é uma coisa impressionante, o número de jovens, os milhares de jovens que têm aderido nas universidades de todo o país, com esta Missão País, em que os jovens entram em missão, digamos assim, para as aldeias, etc. Então, agora íamos fazer... O centro é a aliança. Sim. E quem queira é a aliança. E depois? Depois partem. Vai propagando.